Olá, alunos, como vocês estão? Aqui é a Prof. Carmen e hoje nós vamos ver sobre geometria espacial a respeito do cilindro. Então, o que é o cilindro? É um dos corpos redondos que ele tem as bases aqui planas, que são dois círculos, e a base circular, aqui a área lateral, que é circular. Quais são os elementos que nós trabalhamos no cilindro? Como aqui eu tenho um círculo, eu vou ter o raio do círculo e a altura do cilindro. São esses dois elementos, e aí agora nós vamos para as fórmulas que nós utilizamos no cálculo de áreas e do volume do cilindro. Comecemos agora calculando a área da base. Como a minha base é um círculo, a área da base vai ser a área do círculo. Então a área da base é π raio elevado ao quadrado. A área lateral. Se nós planificarmos um cilindro, nós vamos ter o quê? Um retângulo. E aí vocês lembram que a área do retângulo é base vezes altura. Então, a área lateral aqui vai ser a base corresponde ao comprimento da circunferência. Então aqui nós teríamos 2πr, que é o comprimento da circunferência. E a altura é a altura do cilindro. Então, a área lateral vai ser 2πrh. Se nós quisermos agora a área total, o cilindro ele é composto de duas áreas de base mais a área lateral. Então, a nossa área total vai ser duas áreas de base mais a área lateral. Então, a área total duas vezes a área da base, que é πr ao quadrado, mais a área lateral, que é 2πrh. Nós podemos deixar em evidência o que é comum aos dois termos da fórmula. O 2, o π e o raio. Então, eu posso deixar em fator comum, em evidência, o 2, o π e o raio. Portanto, tudo isso, se eu divido por 2πr, me sobra um r, e todo esse termo, se eu divido por 2πr, sobra h. Então, eu posso usar a fórmula desse jeito. E, por fim, nós vamos ter o quê? O volume. Para nós calcularmos o volume, vai ser a área da base vezes a altura. Como a área da base nós sabemos que é πr ao quadrado, então nós podemos usar para o volume πr ao quadrado h. Então aqui nós temos as fórmulas que nós vamos usar no cálculo referente ao cilindro. E um detalhe bem importante, quando o exercício falar em cilindro equilátero, é aquele cilindro em que a altura tem o dobro do raio da base, ou seja, a altura é igual ao diâmetro de sua base. Então, se nós tivermos o cilindro equilátero, a altura é igual ao diâmetro, ou seja, a altura é o dobro do raio da base. Então, agora nós vamos partir para alguns exemplos envolvendo cálculo de áreas e volumes de cilindro. Lembrando que o cilindro é uma embalagem bastante comum, que nós encontramos nas embalagens de mercado, e muitas vezes também é uma embalagem comum para estocar gasolina, para estocar outros líquidos, que ela é bem utilizada. Então agora vamos para um exemplo. O reservatório de combustível tem o formato de um cilindro reto, de altura 10 metros e 11 metros de diâmetro. Aí ele pede para nós quantos litros de tinta são necessários para pintar toda a parte externa, sabendo que cada litro cobre uma área de 8 metros quadrados. Então eu tenho que saber que, como eu quero cobrir toda a área, vou calcular a área total do cilindro. Então nós temos as informações. Aqui, 10 metros de altura e 11 metros de diâmetro. Então a altura 10 metros... e o diâmetro 11 metros. Como o exercício me traz na fórmula o raio, eu lembro que o raio é a metade do diâmetro. Então, o raio é a metade do diâmetro, portanto, o raio vão ser 5,5 metros.
Como eu quero a superfície total, eu vou calcular a área total desse cilindro. Então, pela fórmula da área total, eu posso já pegar aquela fórmula pronta, 2πr, R mais H. Então, substituindo as informações que nós já temos, a área total vai ser 2. O exercício pede para eu substituir o π por 3,14. O raio nós calculamos que é 5,5. Raio 5,5 mais altura, que é 10. Então, aqui é bem tranquilo. Nós vamos fazer o produto de 2 vezes 3,14, 6,28 vezes 5,5. Nós temos aqui 34,54, que vai multiplicar a soma, que é 15,5. Portanto, a área, ou a superfície aqui total, vai ser de 535,37 metros quadrados. Mas o exercício está perguntando para nós calcularmos a quantidade de litros para poder pintar toda essa superfície. Quantos litros de tinta? Nós podemos usar uma regra de 3. A informação que nós temos é que com 1 litro a gente cobre uma superfície de 8 metros quadrados. Então, usando uma regra de 3, nós teríamos 1 litro cobre a superfície de 8 metros quadrados. Quantos litros para cobrir esta área toda? 535,37 metros quadrados. Então, aqui multiplicando em x normal, regrinha de 3 simples, diretamente proporcional, nós vamos ter 8x igual a 535,37. Portanto, a quantidade de litros de tinta vai ser o resultado dessa divisão. Fecham 66,92 litros. Aqui fazendo o arredondamento, então, para 67 litros de tinta. Então, agora no exemplo 2. Um tanque de combustível tem a forma de um cilindro circular reto com diâmetro interno de 70 centímetros e comprimento de 130. Então, nós temos aqui o diâmetro de 70 centímetros e o comprimento de 130 centímetros. Ele está perguntando para nós calcularmos, calcule em litros a capacidade desse tanque. Muito bem, na verdade nós temos o diâmetro e o comprimento é a altura do tanque, porque ele é como se ele estivesse deitado, um cilindro deitado. Estaria desta forma aqui. Nós vamos ter, diâmetro é 70, o raio é igual a 35. E aqui os 130 centímetros é a altura. Como o exercício está pedindo para nós calcularmos a capacidade, nós vamos para a fórmula do volume. Então, a fórmula do volume do cilindro é π raio ao quadrado vezes a altura. Ele pede para nós substituirmos o π por 3,14, então 3,14 vezes o raio 35 ao quadrado vezes a altura, que é 130. Então, nós vamos fazer o produto 3,14 vezes 1.225 vezes 130. Fecha 500.045 centímetros cúbicos. Esse é o volume do tanque. Como ele está pedindo para nós calcularmos em litro, e aí vocês lembram que 1 centímetro cúbico é o equivalente a 1 mililitro, o nosso volume seria a mesma coisa que 500.045 mililitros. Lembrando, o volume de 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. E para nós passarmos de mililitro para litro, que é o que o exercício pede, basta que eu divida por 1000. Então, significa que o volume desse tanque, a capacidade dele, então, no caso, vai ser de 500 litros. Até a próxima, alunos, e espero que vocês tenham compreendido bem a explicação sobre cilindros.